pessoal. Olha o que diz a palavra de Deus. Em Josué 24. É uma palavra enriquecedora que traz para os nossos corações a paz, a segurança e a entrega ao plano de Deus. Josué 24. Josué 24. Versículo 14. A renovação da aliança. Será o que Deus está querendo dizer com esta renovação da aliança? Tudo aquilo que é necessário dar continuidade é preciso ser renovado. Para quê? Para que tenhamos a força e a luz divina e a graça que nos abastecerá de uma maneira poderosa e nos encherá de luz. E essa luz é uma luz que invadirá o coração, o meu e o seu. Porque quando você entrega tudo nas mãos do Pai, você só espera uma resposta. Que resposta será essa? Conforme o seu desígnio. Muitas vezes nós queremos definir o plano do Pai. Mas o plano do Pai tem de ser colocado a cada momento, tudo em suas mãos. Pai, direciona. Pai, estou aqui. Para quê? Para fazer a tua vontade. E com essa confiança você não vai parar. Por quê? Dificuldades virão sim. Mas a graça de Deus te abastecerá, meu amigo. Por isso não temas quando você estiver passando pelo vale, pelo deserto, por situações de escassez total, que você fala, agora eu estou desempregado. Eu tenho 6 filhos. O que vou fazer? No instante tudo se acaba. O que você vai fazer? Coloca na mão daquele que pode tudo e ir à luta. Nós não adiantamos dizer o seguinte, está tudo nas mãos de Deus, e depois ir para debaixo dos cobertores, dormir o dia todo, como se algo viesse ao nosso encontro. Vem sim, quando você está na luta. Porque o sentido profundo da vida é justamente esse, você viver o presente. Mas o presente é um presente de Deus. E esse presente de Deus virá para você na hora que você não... melhor eu dormir porque eu vou esquecer o problema. Não, você não vai esquecer o problema. Você vai acordar com um problema um pouco mais grave. Por quê? Porque o momento que você estava ali, você perdeu a oportunidade de já chegar a uma solução completa desta realidade. Então não temas quando as dificuldades baterem de uma maneira muito forte na sua porta. Não é para você desanimar. Não é para você jogar para o alto e dizer, chega, estou cansada ou estou cansado. Não. O sentido profundo de você viver o presente é que você leva para as mãos de Deus aquele presente que Ele deu, conforme a sua vontade, e a direção não virá sua. A direção não será sua. Por quê? Porque quando o Pai designa algo, Ele direciona. Então não precisamos temer. Mas como acontecerá? Sem dúvida. Prossiga o caminhar. Caminha com fé.
na verdade e na esperança. E quem espera não sairá com as mãos vazias. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha só o que diz a palavra em Josué 24, versículo 14, a renovação da aliança. Agora, pois, temam o Senhor e o sirva com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito. E sirvam o Senhor. Mas, se você não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vão servir-se. Aos deuses. Quem os pais de vocês serviram? Outro lado do Eufrates? É aos deuses? Ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando? Qual Deus você quer servir? O Deus verdadeiro? Aquele que fala e cumpre? Aquele que está vivo todos os momentos, te dizendo: filho meu, eu estou contigo. Em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis, de escassez, eu estarei contigo. Na doença, eu estarei contigo para curar. Na dor, eu estarei contigo para fazer com que tudo passe sem você sofrer. Na perseguição, eu estarei contigo, mostrando quem tu és para mim. E assim, o Pai age em todos os momentos, trazendo para a nossa vida uma lição de que Ele é o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, aquele que podemos escolher e seguir sem medo, porque é o verdadeiro que fala e que hoje diz para você: não temas. Nos momentos mais difíceis, lembra sempre que eu estarei contigo. No sofrimento, eu estarei contigo. Eu sou o Deus da verdade. Aonde existe verdade, eu habito. Aonde não existe verdade, eu jogo por terra as potestades do diabo. Porque o diabo, ele é um mentiroso. Por isso, ele é não verdade. E com esse espírito de fé, o que fazemos? Vivemos o presente, que é o presente de Deus, que é a verdade de Deus para a nossa vida, aqui, agora. O que o Pai está querendo é que servimos em espírito e em verdade. Não posso eu querer mudar a história da minha vida, fazendo a adoração, aquilo que muitas vezes eu quero que seja o ídolo da minha vida, e deixo de lado aquele a quem é o Todo-Poderoso, que tem toda a força e é o Criador de todas as coisas. Eu posso endeusar, eu posso colocar em primeiro plano a minha profissão e não Deus. É um ídolo, sim. Porque tem pessoas que priorizam 100% ou isso ou nada. Então, significa que você não está valorizando o Rei dos Reis, aquele que está em primeiro lugar. Então, todas as outras coisas que ocupam primeiro lugar em nossa vida, nós estamos idolatrando. Às vezes a pessoa tem uma visão que é só uma imagem. Não, não é. Eu posso ser alguém que age de uma maneira errada,
com aquilo que eu coloco em primeiro lugar, e para mim, ou aquilo ou acabou tudo. Não é assim. Por que acabou? Deus é Deus. Ele é presente eternamente. E Ele vive eternamente. Ele é o Salvador de nossas vidas. Ele é o libertador do nosso viver. Então, Ele é o Deus que age em todos os momentos. E a única preocupação que temos de ter é em adorá-lo de verdade. O Deus dos deuses. Deus Todo-Poderoso. O Criador de todas as coisas. Aquele que comanda, meu amigo, a sua vida. É aquele que você, às vezes, fala, chega. Mas ele diz, não, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou até o fim. Esse é o nosso Deus. Esse nós podemos cultuar, adorar, bendizer, proclamar, anunciar. Porque Ele é a verdade, é a vida eterna. E essa vida eterna todos nós queremos, porque nós temos de participar desse banquete, que é o banquete eterno, que nos dará uma vida cheia de plenitude eternamente, aonde não haverá choro nem tristeza. É uma vida repleta de doçura. Sabe por quê? Porque aonde Deus habita é doce. É doce como mel. É? O habitar do Pai em nossa vida traz uma doçura intensa. Uma paz infinita. Uma segurança total. Você pode estar na escassez total, sem saber que direção tomar por algumas situações, mas você disse estar nas mãos de Deus. Deus usará, Deus dará luz, Deus direcionará. Deus é Deus. Ele não é aquele que age apenas por ocasião, não. Ele é total. Ele é total. Olha só o que diz aqui. Continuando o versículo. Diz o seguinte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A descoberta total é que o Deus dos deuses, o Deus que pode tudo, não é o Deus que nós muitas vezes adoramos de maneira incorretamente, idolatramos coisas. Não, 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 não. Deus é Deus. É aquele que tem o poder nas mãos de falar, para de respirar. Parou. Para de andar. Ande. Segura na minha mão. Anda. Anda. Você anda? Você anda? Por quê? Porque Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que tem poder. Ele é o Deus que tem misericórdia. Ele é o Deus maravilhoso. Ele é o Deus que age em todos os momentos. Ele é o Deus que vai mudar a história. A sua história, meu amigo, minha amiga. Aquela história que você disse, eu não sei mais o que fazer. Chegou o meu limite. Ele diz, para mim, isso é nada. Eu resolvo tudo dentro de um segundo. Sabe quem é esse? É Deus. Por isso que nós não podemos colocar outros deuses no lugar do nosso Deus, que é único. Salvador e libertador de todas as almas sofridas e abatidas que estão vivendo nas escassez espiritual. Ele vem e abastece com graça, com luz. Ele segura na mão, ele fala, filho meu, eu estou contigo todos os momentos, mas não me deixe nem um minuto, porque eu estarei contigo e tu estarás comigo. Na hora que você mais sentir que está só, você vai sentir-se esse complemento total. Não é um complemento parcial, é total, porque invade todo o seu ser. E toma proporções enormes de uma vida onde habita a glória de Deus. E os céus se abrem, jorrando, derramando óleo puro, finíssimo, que traz
uma paz. E no deserto você sente a paz. Por que será? Porque a paz vem de Deus. E se você estiver com Deus, não existe dificuldade que você sente assim um prazer inesgotável em viver e em ser instrumento e porta-voz daquele que fez tudo para te ajudar a viver com autenticidade esse projeto que você tem aí em suas mãos. E que muitas vezes você fala, não quero sacrifício, não quero sofrimento, não quero nada que vai impedir o meu viver. Deus diz, eu sou aquele que abro a porta quando ela está travada. Sabe aquela porta de bronze? Totalmente, com um aço tão revestido de aço de uma maneira que você olha assim e não tem por onde abrir? Pois é, ele tem a chave dessa porta e essa chave abre todas. E para você, basta ele encostar e ela abrirá. Precisamos de mais alguma coisa? O que vocês acham? Lógico que não. Quem tem Jesus, tem tudo. Na escassez, você vive o milagre, sentindo-se como se estivesse em um local muito verde. E o verde, ele domina tudo, trazendo aquela esperança de que o amanhã ele será mais próspero ainda, porque a graça de Deus vai estabelecendo, abrindo portas e as fontes da água viva vai jorrando em nosso ser. E assim nós podemos cantar e louvar e agradecer a Deus em alta voz, porque somos vasos e instrumento nas mãos do Papai. Por isso que viver é só agradecer. Você sabe disso. Você sabe disso, que não precisa se ficar preocupado com o amanhã, porque o amanhã não pertence a nós. Quantas pessoas hoje não vivem dizendo, eu vou construir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu quero vários empregos, e não vive? Às vezes deixa seus filhos nas mãos de pessoas e não consegue viver com aquele valor que poderia ser multiplicado 100 vezes mais quando você vive na graça de Deus. Porque aquilo que parece ser muito ou pouco para uns. Por exemplo, tem gente que ganha um salário mínimo e você fala, como vive? Como vive com salário mínimo? Mas tem velhinhos que vivem com salário mínimo. E com esse salário mínimo, eles conseguem fazer tudo. Mas por quê? É a graça de Deus. Porque para os olhos humanos é impossível você viver com o mínimo dos mínimos. Porém, eles, muitos, pode ter certeza que a quantidade é enorme que vive só com isso. Mas eles se apegam à graça de Deus, porque cada vez que eles recebem, eles dizem, o Senhor multiplicará. E eu ainda, desses aí, eu vou dar ainda a parte que é para o louvor e a graça de Deus. Para a igreja, para aqueles que precisam manter a obra firme e a evangelização da palavra libertadora e transformadora. Vocês já imaginaram? Vocês acham que isso não acontece? Acontece. São muitos que vivem assim. E muitos que vivem dando tudo certinho, porque vive dentro da graça. Mas aquele que se entrega de uma maneira fora do plano de Deus, ele continua vivendo na escassez, independente de ter 1 ou de ter 10 mínimo. Porque o que faz a diferença é como você vive aí com os seus. O que é prioridade hoje para você? Resolver a situação do seu lar. O que é prioridade hoje para você? É ir ali comprar algo que você viu em grandes prestações, ou ir ali e encher o seu celeiro de alimento para abastecer a barriguinha dos seus filhos? O que é prioridade hoje para você? Eu já vi pessoas pegar o salário e, ao invés de abastecer o celeiro,
vai fazer uma prestação e vai todos os meses deixando na insuficiência a barriga para gerar algo ali dentro que não seria o suficiente para trazer a condição de uma vida prazerosa, porque o que dá o prazer para a vida é a vivência espiritual, e aquilo que você faz de uma maneira certa, confiante na bondade e na misericórdia de Deus, porque Ele vai dar aquilo para você de uma maneira que vai ser multiplicado, como a multiplicação dos pães. O agir de Deus na vida do homem, Ele faz o mover, trazer resposta. Daquilo que não existe, passa a existir. A fé em Deus traz a multiplicação. Por isso, todas as vezes, você que é pai de família, mãe de família, saia da prestação. Eu sei que muitas vezes a pessoa precisa de uma televisão, mas existem coisas que você compra, não é por necessidade, é apenas um momento de escassez, que ficou meio triste ou triste e foi ali e cometeu um erro, trazendo um problema para 2 anos ou 1 ano, sei lá. Mas isso acontece muito. O que eu digo para vocês é que se nós hoje vivêssemos de uma maneira diferente, todos nós teríamos a capacidade de manter-nos de pé na escassez. Escassez é os momentos em que você olha para um lado e para outro e muitas coisas dão errado. E o que você precisa para isso? É a visão dada por Deus. O que é melhor hoje eu fazer? Você fazer. O que é melhor hoje nós fazermos? O que é melhor? De que maneira eu vou contribuir para o crescimento dos meus que eu amo e que eu não quero que o básico do básico falte. E para isso eu tenho de ter o Espírito de Deus, o olhar de Jesus Cristo e jamais cobiçar aquilo que não está no meu esquema, na minha condição de vida. E aí você vai viver com um pouco feliz, mais abastecido o seu celeiro, e os seus com os olhos brilhantes, seus filhos. Você olha para os olhos e vê aquele olhar brilhante, alegre, com aquele pouco que você deu, mas que você não deixou faltar, porque você não levou aquilo que você tinha a prestações que você não teria condição. Viva conforme o que você tem. Isso é o que Deus quer para todos nós. Se temos condição do celeiro ser maior, que sejamos. Mas se não temos, que faremos? Aquilo que temos. Até o Pai nos dá a condição daquilo que nós queremos. E na hora certa, Ele nos dará. O que acontece conosco, sabe o que é? É que muitas vezes nós precipitamos. Nós achamos que é a vontade de Deus e passamos para o outro lado, sendo que Ele ainda disse, aguarde mais um pouquinho, que eu estou preparando aqui para você passar, porque você não vai se machucar e não vai acontecer nada. Então o papai, ele previne todas as coisas de uma maneira muito organizada, para que todos nós carregamos aquilo que temos condição em nossas costas, e não colocamos em nossas costas pesos que vai trazer tristeza para o olhar dos nossos filhos. Porque quando você compromete o que você tem, para isso, para a água e para a luz, você está dizendo para os seus filhos, você vai passar fome. Porque vai ter dia que você vai dizer, não tenho dinheiro para comprar o arroz. Mas por que não? Se você recebeu aquele dinheiro, abasteça-se primeiro o seu celeiro. E veja o sorriso no olhar daqueles que você ama, porque eles são prioridade para a sua vida, porque Jesus o colocou na sua responsabilidade para você conduzi-los e abastecer, até eles terem condição de trabalhar e te ajudar, papai e mamãe. Assim é a vida do homem aqui na terra. Todos que não pensam, padecem. E antes de fazer qualquer coisa, pensa.
Ontem até cheguei no comércio, ia fazer uma pequena dívida. E eu falei para mim mesmo, estou precisando? Não. Posso continuar com esse que tenho? Sim. Então para quê? Às vezes você tem de perguntar para você mesmo, porque nós muitas vezes usamos meios que poderá ocupar o lugar daquela outra coisa que é prioridade e eu vou jogar por terra aquilo que tenho para dar vida àqueles que eu tenho na minha responsabilidade. Assim é a vida do homem. Jesus quer hoje pra gente mudança. E de que maneira que ele quer as mudanças? Primeiro ele fala sobre a renovação da aliança. Isso é a aliança que Deus está querendo fazer contigo. Para sempre que você for fazer algo, você pensar, eu tenho vidas. E essas vidinhas, eu quero que seja abastecida todos os dias. E para que nunca falta o básico, eu vou ter algumas privações por um tempo, mas o critério é esse. O cristão que é criterioso, ele não ultrapassa limite, ele vai apenas na pista que dá para ir, ele não vai na contramão da pista, porque você fazer uma dívida além da sua possibilidade é você atravessar, ir na contramão. E aí é perigoso se machucar. É perigoso se machucar de uma maneira muito forte e ali você vai levar tudo que é seu, relacionamento, filhos, ao desmoronamento por causa de um momento que você foi na contramão. Não podemos ir na contramão da vida, porque o papai diz para você hoje, cada vez que você for na contramão, é você mesmo. Você está destruindo vidas, porque pode vir um carro de lá e bater em você. E vidas poderão ir, porque você foi na contramão. Então, procura não ir na contramão. Assim, passando para a nossa vida, se nós temos um plano de vida, o nosso planejamento é assim, se eu querer mudar e achar que eu quero algo que seja totalmente diferente, para que, e o que vai acontecer? Provavelmente, esse diferente me trará consequências diferentes. Não de paz e tranquilidade, mas de perda de sono, de angústia, de tensão, de escassez, de falta do básico. Viva! Viva o projeto de Deus. O projeto de Deus para a sua vida é que você tenha vida, mas que esses que você tem aí do seu lado tenha vida com você. Tenta controlar os impulsos, porque eu também tenho meus impulsos, mas eu tenho de toda hora estar falando para mim mesmo, deixa quieto, posso, não posso, deixa quieto. Por quê? Porque você vai tomando proporções diferentes e vai percebendo que você vai se organizando na escassez. Quando você diz, seria impossível, mas Deus me deu a condição de se organizar na escassez total, que tudo dizia que seria impossível. Ele te deixa sob controle de todas as coisas. Esse é o nosso papai. E ele está aí contigo. Por isso que diz a aliança feita, é uma aliança com integridade. Que temem ao Senhor, sim, e que sirva de uma maneira poderosa. E jamais podemos colocar algo, priorizar em primeiro lugar, porque isso é como se eu tivesse priorizando outros deuses e desvalorizando aquilo que é prioridade, que é os céus abertos para a minha vida, para o meu lar, para todos os que eu tenho aqui do meu lado, e eu servir com mansidão, com paz, na verdade, agradecendo a Deus pelo aquilo que já tenho, porque outras oportunidades virão, mas pelo aquilo que já tenho aqui nas minhas mãos. Eu tenho de trabalhar com isso, até que outras entram. Eu tenho de trabalhar com isso. Então, aí é onde entra o nosso gerenciamento. Pode abalar a fé? Sim, pode sim. Porque quando você estiver na escassez por um erro cometido,
Você vai dizer, Deus não está me vendo, Deus não está Não, Deus, Ele te deu. Ele te deu. Mas você julgou pela janela e quis fazer de uma maneira diferente para que aquilo viesse ao seu encontro e te desse prazer naquele momento. Só que aquilo te deu prazer naquele momento e depois você olhou para aquela linda geladeira enorme, que poderia ser uma pequena que tivesse em promoção, e você pegou todos os seus gastos, tudo que você tinha para o mês, você embutiu naquele objeto caro, que pelo quarto faria o mesmo efeito. E, porém, o que nós temos de ver é que a presença de Deus, ela vem sobre a vida dos humanos, dando a sabedoria para enxergar. Mas muitas vezes nós não queremos. Não queremos. Estamos cansados e não queremos. Mas o que Deus diz hoje é: paramos. Vamos dar uma parada total. Vamos parar. Para quê? Para que a glória de Deus venha sobre a nossa vida e nos enche. Assim nós teremos visão para enxergarmos o plano do Pai para que agora, esse presente. É um presente de Deus, não é? Então, por isso que diz, vocês servem a outros Deus do lado de Eufrates, deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Você não pode adorar Deus em nenhum sentido da vida. Priorizar, isso é meu tudo. Se o seu carro, ele é tudo na sua história, tudo que você recebe no mês, você joga no seu carro e deixa a família na escassez, porque o carro bebe a gasolina, a manutenção, e você não é capaz de dar um passo fora, porque ele é o seu ídolo. Ele é o seu tudo. Você colocou ele em primeiro lugar, você não consegue enxergar mais nada. Você viu como é a vida do homem? Em várias situações você pode se colocar que nós fazemos da nossa profissão, daquilo que temos, um ídolo intocável, um ídolo que, acima de tudo, você não pode priorizar aquilo que você tem, é para servir. E se você conseguiu adquirir algo grande, agradeça ao Pai por esta oportunidade, mas nunca esqueça que do mesmo jeito que você vive com pouco, você pode viver com muito. Se você está vivendo com pouco e sabe viver, você viverá bem. Se você tem um muito e você sabe viver, você também será humilde e viverá bem. Valorizando o muito que Deus te deu, uma linda casa, outra casa. Então, valorize aquilo que Deus te deu. Mas foi Ele que te deu. E tudo é emprestado, porque nada nós vamos levar. Você vai ajeitando para que outros vão aproveitar. Assim é a vida. Mas esse projeto de Deus é um projeto tão bem feito, porque você tem de fazer com que os seus aproveitem da melhor maneira possível, porque isso é espírito de amor, de quem ama. Fazer o bem. Você não faz como diz, só faço. Não, o que você fez, você fez. Você fez porque amava, você fez porque ama, você fez porque deve fazer, porque o amor está acima de tudo e a verdade te acompanhará e a esperança abrirá a porta, porque você é um escolhido de Deus para fazer a diferença na escassez. Então viva bem com o seu pouco, mas não prioriza ele. Jogando em situação que você fala, vi uma geladeira de 4.000, vou comprar, é linda. Você não teria condição. A sua geladeira era de 1.200 em 10 vezes. Então parte para a geladeira de 1.200 em 10 vezes. Você entendeu? Então isso é viver e você não sentir aquele peso. Por quê? Porque você vai no domingo, você vai comprar o seu frango assado, colocar na mesa para os seus. No domingo, você vai passar ali e comprar um refrigerante daquele que os seus filhos gostam. Então, você não vai viver na escassez, porque tem pessoas que têm muito. E você fala, mas para aí, mas ela ganha 2.000 de trabalho, 1.000 disso, 1.000 daquilo. E o que faz?
Justamente é isso. Justamente é isso. É às vezes aquilo que você compra que poderia passar sem, mas o espírito, o mesmo banheiro que tem tudo na simplicidade, ele tem tudo em luxo, não é? Mas o de luxo vai custar 10 mil. E o da simplicidade, você vai terminar conseguindo comprar todas as pecinhas. Por o quê? Talvez 3 mil, e o de luxo vai 10 mil, nada, vai 30 mil. Qualquer banheirinho de luxo é 30 mil. Então vamos que venhamos, vamos viver conforme a nossa condição de vida. E isso cabe para tudo. Então, Deus diz hoje, para você, confia nele, espera e faça a sua parte. Porque ele não precisa se preocupar. Porque a parte do papai, ele é muito cuidadoso. O papai, ele é assim, de uma maneira tão preocupante com os seus filhos, que tudo que ele pode fazer, ele faz. Mas ele está vendo que tem uns que não estão sabendo utilizar. Aí ele deixa, vou deixar ele, para ele entender. Para ele entender, para ela entender. Eu vou deixar. Então, assim, vamos lutar? De uma maneira bonita, porque Jesus quer o melhor para você. Você é alguém especial, que Deus colocou no mundo para brilhar, para ter vida, para sorrir, para viver. A vida é um sopro. E esse sopro é muito rápido. Não vale a pena você deixar de viver com autenticidade, com amor, os momentos mais importantes da sua vida. Porque esse momento que você está vivendo aí com os seus é o momento mais importante. O seu presente é o momento mais importante. Não precisa você ficar se matando todas as noites, trabalhando para quê? Para quê? Você não está vivendo. Prioriza. Eu trabalho tal hora e tal hora eu tenho para viver com os meus. Aí você vai vivendo. Mas quem trabalha dia e noite, eu não posso dizer para vocês que eu não fiz isso. Eu já fiz. Eu já trabalhei em 3 trabalhos. Eu saía de um hospital, trabalhava no UTI, e saía dali, ia para outro de manhãzinha. E fazia de vez em quando, uns 12 por 36, quando se encaixava ali. E hoje eu imagino, eu queria às vezes cortar minha unha e não tinha jeito, porque eu não tinha tempo. Eu lavava as roupas, muitas vezes a roupa branca no banheiro, colocando ali de molho ali, já lavando ali. Mas Jesus Cristo quer para todos, a gente erra, mas Jesus Cristo quer para todos nós que vivamos o dom precioso que Ele nos deu, a vida. Então, a gente às vezes tem de passar por situação assim, por causa dos compromissos que você faz. Mas nunca deixa por muito tempo, porque a vida, ela é rápida. Então, é isso que a gente tem de fazer. Viver com autenticidade, porque Deus fez uma aliança com você. A aliança que Ele fez com você foi de você construir a sua família. E aí, tudo que você faz é direcionado a eles. O que eu tenho não é meu. Eu não tenho nada. É daqueles que está do meu lado. Que eu quero que tenha abundantemente o básico para viver. Então, assim é a vida. O amor leva você a construir algo que vai dar o fortalecimento. Estou falando em matéria, mas espiritualmente é primeiríssimo lugar. Por isso que nós estamos aqui, conquistando a graça de Deus através da vida espiritual, porque os céus abrem para nós. Nós sentimos a intimidade com o papai. E é uma intimidade tão grande que vem sobre o nosso viver, nos dando um fortalecimento. Oh, glória andará se cantas, que nada impede o agir de Deus em nossa vida. E por isso que Ele diz para você hoje, não viva preocupado, ansiosos, jogando tudo para o alto, dando beliscão no seu filho por momento que o bichinho nem sabe por que está levando esse beliscão, não é, mãe?
Não faça isso, não desconte naqueles que não merecem o momento de conflito que você mesmo gerou por falta de não administrar para ter uma vida espiritual e material de uma maneira forte, valorosa, que vai combater todas a escassez e viver com autenticidade o projeto do Pai sobre a sua vida. A missão da mãe e do pai é colocar filhos no mundo e educá-los para a vida. E aí é onde está. Como você está educando seus filhos? Como? Vamos refletir. O trabalhar de Deus na sua vida vai trazer abundância espiritual e material para eles. Primeiro, Deus. Pode endeusar Deus, porque Ele é o Criador, Ele é o Supremo, Ele é o Todo-Poderoso, é aquele que age na sua vida, é aquele que nos momentos que você está com dor, Ele vai e passa a mão e tira qualquer dor, porque as obras do mal não serão motivo para você parar. Elas cairão por terra. Elas serão destruídas. Porque o que muitas vezes o diabo destruidor de vida faz é jogar para a família doença para seus pais. Pai e mãe. Para que eles ficam frágeis, debilitados e sem condição de viver. Mas o Espírito Santo hoje manda eu dizer para você que o papai está cuidando de tudo o que está acontecendo. E aonde tem escassez, dor, tristeza, que você não sabe o que fazer mais, Ele vai aliviar. Mas confia. Confia. Confia na providência, confia no amor, confia em Deus. Pode colocar a sua confiança total nele. Ei, não duvide, porque Ele pode tudo. Ele te cura. Ele é o médico dos médicos. Ele te liberta. Ele te perdoa quando você fala alto, eu estou cansada, Deus, não quero saber mais de nada. Ele te perdoa. Ele te ajuda a você levar a sua cruz. Porque quando você está no deserto da vida, a cruz se tornará suave, ela não vai pesar, porque Ele vai dar toda a providência. Ele vai providenciar e colocar no seu caminho tudo que é para você. Então não fique desesperado. A confiança em Deus leva você a entregar e esperar receber. Porque Deus é justo e verdadeiro. Ele está vendo tudo. Ele faz acontecer. E Ele não permite que nenhum mal venha sobre a vida dos seus. Porque aqueles que estão em Cristo viverá como a palmeira, que o vento vem, baixa. O vento passa, ela levanta, mas com mais vigor. E o verde, mas jamais ela cai. Creia. Confia e entrega. Fiquemos com esse versículo maravilhoso que fala sobre a renovação da aliança. Deus está renovando hoje com você a aliança. Josué 24, de 14 a 16. Deus está renovando hoje novas alianças. Receba aí. Receba. Receba aí. E deixe o papai cuidar de você. Porque você é um escolhido dele. Você está sofrendo, mas não é para sofrer. Você que está nesta cadeira. Você que não aguenta mais ficar sentado. Porque está pesando, está doendo a carne. Comprime. O papai está dizendo. Quando você ficar ligado na dor, ela vai aparecer mais.
apenas levanta seus olhos para os céus e diz: Pai, eu entrego em tuas mãos, mas me dá uma saída. Massageia, 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 papai. Passa o teu óleo, passa onde tem escara, papai. Passa o teu óleo aonde sai sangue, aonde criou uma pele endurecida. E essa pele endurecida, ela bate, né? Ela bate na cadeira. Fere, porque sobe uma parte, porque está endurecida, não está sendo hidratado. O papai vai passar o óleo dele, tá? Tá bom? Ele vai passar o óleo. Ele vai passar. Não é fácil. Mas o papai está passando o óleo dele. O papai está passando. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Você crê? Você crê? Não se maldiz, não. Só levanta os olhos para os céus. Ele fará prodígios e maravilhas. Ele mudará a história. Ele abrirá a porta. Ele fará acontecer. Porque Ele é Pai. Ele é Pai. E o pai que ama, ele não deixa um filho sofrendo. Ele vai ajudar. Você crê? Então recebe. Papai fala com você. Ele vai passar o óleo. Vai haver cicatrização. Vai haver. Não se preocupe. Deus está no controle. Ele vai mudar a história. Eu sei que muitas vezes no silêncio, só você sabe o que está passando. E nem tudo você fala, né? Porque não dá para falar, né? Ninguém vai entender, nem todos vão entender, né? Mas Deus está vendo. Entrega nas mãos dele. Confia. Ele está no controle. Receba. Fiquemos com essa página maravilhosa. Olha só o que diz o versículo Josué 24 e o versículo 24. O povo disse: o Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Finalizamos. Nós serviremos e obedeceremos a sua voz. Se fizermos isso, tudo está resolvido. Tudo. 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 Você crê? Coloca nas mãos de Deus toda a preocupação e Ele te ajudará.